Tá. Então, olá a todos e a todas, boa tarde. Eu sou o Gustavo Cardoso, sou pesquisador do NTDH, né, o Núcleo de Pesquisa de Direitos Humanos, de Teoria de Direitos Humanos, né. O grupo ele é coordenado pela professora Ana Paula Barbosa Forman e a gente tem, né, eu e a Luana, que estamos organizando este primeiro ciclo de Direito e Literatura, Romances Juristas, um encontro possível. A gente tem muita felicidade em trazer esse debate, né, do Law and Literature Movement aqui para vocês. O direito, a interseção entre direito e arte é uma das coisas que a gente pesquisa do NTDH, inclusive deixo aberto o convite para os que se interessarem, né, na pesquisa nessa área e em outras vertentes que a gente também tem estudado no decorrer dos últimos anos, né, o grupo inclusive está com os encontros online, né, inclusive por conta da pandemia. Hoje a gente vai trazer o professor Renato, a Luana vai apresentar ele para vocês. É um prazer imenso poder abrir um evento desse porte com Shakespeare, né, talvez. Eu me lembro muito bem do meu primeiro semestre na Faculdade de Direito, foi inclusive o professor Carlos Bolonha, na disciplina de Teoria Geral do Estado, né. O professor Carlos Bolonha disse que, por ele, a gente estuda a teoria geral do Estado e outras disciplinas do direito por meio da literatura, né. Meses depois eu aprendi com a professora Ana Paula, né, que o direito e a literatura, os homens da lei e os homens das letras, eles eram um só no começo de tudo, né? De remote à Grécia Antiga. Né? Luana vai apresentar o professor Renato agora, né? Luana, fica com você a palavra. Gente, boa noite a todas e todos e todes. É uma imensa honra estar apresentando o professor Renato, né? Eu tô rindo assim, mas é porque realmente eu estou muito feliz de estar nesse encontro com vocês. É algo que eu e o Gustavo já havíamos planejando há muito tempo, embora a ideia, a concepção do evento e o motor inicial, digamos assim, para que tudo tenha acontecido seja tenha sido capitaneado pelo Gustavo, não é? Nós somos ambos, como o Gustavo falou, pesquisadores do Núcleo de Teoria do Direito, dos Direitos Humanos, da UFRJ, e a nossa perspectiva é sempre trabalhar na interdisciplinaridade, né, entre bioética, direitos humanos, literatura e arte. Então, hoje a gente vai ter conosco o professor Renato José de Moraes, que vai nos falar, nos abrilhantar com palestra, não é? Sobre a legitimidade do poder em Macbeth. O professor Renato é pós-doutorando no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Católica de Petrópolis, pós-doutor no programa de pós-graduação em Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, já foi professor substituto da FND, no Departamento de Teoria do Direito, tem graduação pela PUC de Campinas, mestrado em Direito Civil pela USP e doutorado em Filosofia pela UFRJ. E as áreas de expertise dele, não é, são Teoria do Direito, Filosofia do Direito e Direito Civil, com ênfase na filosofia, especialmente na ética e na história da filosofia. Então, hoje nós vamos dar início a esse primeiro ciclo com a palestra do professor Renato, que além de ser nosso professor, é nosso mestre e guia de vida. E é isso, professor Renato, a palavra está com o senhor. Professor, o seu áudio. Né? Agora acho que deve estar certo, hein, Gustavo? Tá? Então, eu queria agradecer, né, gente, o convite de vocês, né, a gentileza que tiveram de me chamar. Fico muito honrado, né, de poder estar aqui nesse evento, né, que eu sei que foi preparado com tanto carinho, com tanto capricho como vocês fizeram e com muita qualidade, né? Eu estou começando, mas vocês vão ver, as outras palestras são excelentes também aqui desse evento. Então, também eu tenho orgulho, alegria de participar do Núcleo de Teoria de Direitos Humanos do FRJ, ao mesmo tempo que eu faço meu pós-doutorado lá na Universidade Católica de Petrópolis. Enquanto a Luana, né, agradeço tudo que ela falou, também o Gustavo, né, mas a Luana, ela foi comentando um pouco minhas áreas de interesse. Realmente vocês vejam que tem um pouco de tudo, né? Realmente eu sempre fui assim, muito inquieto intelectualmente, me debrucei sobre várias áreas. Mas desde, vamos dizer assim, no ensino médio, eu comecei a ler Shakespeare, né? E desde então, realmente é uma leitura que eu nunca parei. Há muitos críticos literários, há muitos pensadores que eles, inclusive, leem as obras completas de Shakespeare todos os anos. Lembro agora de cara
de três, né? George Steiner, que é um dos fundadores da literatura comparada, um professor, né, que deu aula em Paris, deu aula também nos Estados Unidos, né, um homem com uma cultura excepcional, provavelmente um dos homens mais cultos do mundo, né, e ele todo ano lia as obras completas de Shakespeare. Otto Maria Capô, que é um austríaco que veio para o Brasil, se radicou aqui, escreveu uma obra bastante considerável sobre crítica literária também. E um filósofo político, Eric Voegelin, que é um alemão que na época da Segunda Guerra Mundial foi para os Estados Unidos e escreveu lá uma obra imensa, né? Bom, cito esses três nomes, gente, mas há muito mais pessoas que leem com frequência Shakespeare. Infelizmente, eu não posso dizer que eu leia todo ano a obra completa dele, mas sim, acredito que eu já li a obra completa assim, nesses vários anos, várias vezes, né? E sempre volto com muito gosto, né? Com muita alegria. Isso é uma característica que a gente pode ver nos clássicos, e Shakespeare, sem dúvida, é um clássico, é que cada releitura ela é como se fosse nova, né? Ela tem um frescor, ela tem uma novidade. Nós nunca conseguimos esgotar esses clássicos, né? E isso com Shakespeare a gente nota perfeitamente. Às vezes eu brinco, né, que se você tivesse alguns poucos grandes literatos, 5 grandes nomes da história da literatura, seria muito difícil não colocar Shakespeare entre eles. Há, principalmente no mundo anglo-saxão, aqueles que consideram que Shakespeare é o maior de todos os literatos, o que me parece que é uma posição, uma afirmação defensável. Eu não sei se eu concordo com ela exatamente, mas é bastante defensável. É impressionante como uma pessoa possa ter escrito tanto com tamanha qualidade. Se Shakespeare tivesse deixado, né, vamos dizer assim, há um momento que a gente pode dizer, acho que também é interessante aqui para a nossa palestra, há um momento em que houve um salto na própria qualidade do trabalho do Shakespeare, né, como se ele fosse se preparando para, num determinado momento, ele conseguiu uma maturidade, né, um domínio completo da sua própria arte, e a partir daquele momento ele escreve de uma maneira muito melhor. Mas eu digo que se ele tivesse parado de escrever antes de dar esse salto, ele já seria um autor estudado, né, frequentemente nas universidades. Depois que ele deu esse salto, ele se torna essa figura ímpar, né, esse gigante da literatura, não só inglesa, mas a literatura mundial. De fato, Shakespeare vai influenciar a literatura alemã, a literatura francesa. No Brasil, nós temos também uma influência forte do Shakespeare. Ele se tornou um patrimônio de toda a humanidade, sem dúvida nenhuma. Né? Esse salto que eu comentava com vocês, muita gente acha que é entre duas peças que ele se deu, né? Entre Júlio César, que é uma tragédia de tema romano, que ele escreveu no final, mais ou menos 1599, e o salto seria Hamlet, que vem depois, na cronologia das obras do Shakespeare, vem depois de Júlio César. Então, Hamlet de 1600, 1601. Naquela época, em 1600, Shakespeare tinha 36 anos, né? Ele é de 1634. Né? E depois ele vai escrever ainda por um tempo, né? Mas ele morre em 1616. Né? Então, Shakespeare morre relativamente jovem. Né? Curioso que ele morre com um dia de diferença de Cervantes. Então a gente vê dois grandes nomes da literatura, né? Dois gênios, um espanhol e o outro inglês, que são da mesma época e morrem muito próximos uns dos outros. A gente também, esse é um enigma que a gente não tem muito como entender totalmente. A gente tenta, por que é comum que em determinada época histórica apareçam, brotem vários gênios, né? E que depois a gente fique por décadas ou quiçá séculos sem aparecer figuras da mesma altura, né? Acho que isso vale para a pintura, isso vale para a música e isso sem dúvida vale para a literatura. Shakespeare e Cervantes são personagens de um momento ímpar na história cultural da humanidade e realmente abriram aí uma série de possibilidades literárias para nós, né? Mas então na obra do Shakespeare, onde é que se coloca Macbeth? Então, se Hamlet é esse momento do salto, uma peça famosa, né, a peça mais longa de Shakespeare, Hamlet, né, inclusive há quase que certeza de que ele se inspirou numa tragédia familiar, que foi a morte de um filho dele. Né? Shakespeare teve 3 filhos, 2 moças e um homem, né, e o menino morre
um pouco antes do Shakespeare escrever a peça Hamlet. Então, toda uma visão de dor, de sofrimento diante do mundo que a gente encontra nessa peça extraordinária. Lógico, não é que uma figura como Shakespeare seria empobrecer a gente simplesmente querer explicar o que ele escreveu, o que ele fez por um evento da vida dele. Não é só isso, né? Mas, sem dúvida, a vida influencia na obra dos grandes escritores, dos pequenos também, né? Mas, no caso do Shakespeare, ela influenciou e, claro, uma tragédia com um homem de sensibilidade como ele, como é a tragédia, como é a perda do filho, evidentemente isso teria impacto. Sim, em 1601, Shakespeare vai começar com Hamlet uma série de obras extraordinárias, inigualáveis, né? Não havia nada semelhante no tempo dele, ao que ele começa a fazer. Macbeth é uma peça de 1606, então vocês vejam que é um tempo próximo, né? Imediatamente antes de Macbeth, é provável que Shakespeare tenha escrito outra grande tragédia, que chama-se Rei Lear, né? Então, a gente nota realmente essa produção extraordinária dele, né? Justamente nessa época. Otelo também se dá nesse momento. É comum que a crítica considere que as 4 principais tragédias de Shakespeare sejam justamente essas, né? Hamlet, Otelo, Rei Lear e Macbeth. Cada uma delas com temas tomados de histórias, de lendas. Nesse ponto, Shakespeare não era necessariamente original, né? Ele pegava com frequência histórias reais ou fictícias, algo escrito por algum outro autor, tomava essas histórias e dava a elas uma roupagem diferente, né? Realmente ele eleva os seus temas a um nível muito superior a como foram tratados nas obras originais, né? E no caso do Macbeth, Shakespeare ele usa uma série de personagens que são históricos, mas, volto a dizer, ele transfigura tudo isso na hora que escreve, né, a sua peça. Então, são tragédias, como eu falava para vocês, né? O conceito de tragédia é um conceito muito rico em história da literatura, é uma categoria das peças teatrais. Na Grécia, os trágicos eram os grandes artistas, então Sófocles, Ésquilo, né, Eurípides são os grandes artistas da Grécia, da literatura, ao lado dos épicos, né, daí no campo da poesia. Homero, né, o nome mais famoso, depois a gente tem também alguns outros grandes nomes, né, mas aí a gente vê realmente, né, Hesíodo, né, mas aí a gente vê para Aristóteles a tragédia seria a forma mais nobre de arte, né? Então, a tragédia grega, ela normalmente termina sem deixar espaço algum à esperança. O desastre que recai sobre as pessoas é algo que realmente há muitas mortes, e quem sobrevive àquela hecatombe fica arrasado moralmente. Se vocês tiverem a chance de ler, né, Antígona de Sófocles, vocês vão entender o que eu estou dizendo, né? Porque realmente não sobra nada. Édipo Rei, mesma coisa. E a gente pega as várias tragédias gregas, são assim. Já na época de Shakespeare, com exceção de Rei Lear, não é isso que se dá. As tragédias com frequência terminam ao menos com uma nota de esperança. E isso se dá em Macbeth também. Macbeth, das 4 grandes tragédias, é a mais curta, é como se fosse uma peça concentrada, né? A ação nela se desenvolve com vigor, com certa rapidez, né? Mudam as situações rapidamente, né? Com uma cena já vai alterando, sem que dê a impressão de pressa em nenhum momento, mas realmente é uma peça densa, né? As coisas vão acontecendo uma atrás da outra. Eu resolvi, como a gente vai tratar de direito e literatura, e o tema, né, a legitimidade em Macbeth, né, é porque realmente essa peça ela trata de uma situação política que é importante. Aqui tem um ponto, né? Lógico, quando eu estava preparando essa palestra, eu recorri a vários comentaristas de Shakespeare para recordar, né, vários autores, e a gente nota que isso é uma característica de um grande autor. A interpretação de Shakespeare ela se dá em várias camadas, a gente pode fazer muitas interpretações diferentes. Por exemplo, eu poderia falar de qualquer uma dessas peças só do ponto de vista das virtudes individuais que elas iluminam e dos vícios que elas destacam.
Então, seria uma leitura do ponto de vista de uma ética pessoal. A gente poderia falar dessas peças também como sendo uma espécie de peças metafísicas, né, comum, que isso em Lear, é claro, mas também se dá em Macbeth, os próprios elementos da natureza, né, a chuva, a tempestade, a escuridão, as estrelas, a maneira como elas se comportam é como que fosse um reflexo das ações que estão acontecendo no mundo humano, né? Então, é todo um questionamento a respeito da posição do homem, do ser humano no mundo. A gente poderia fazer uma análise assim das peças. Podemos fazer uma análise de construção de personagens, de enredo e assim por diante. Mas aqui eu escolhi, porque se presta isso com tranquilidade, fazer um estudo dessas peças, uma análise do ponto de vista da filosofia política que está por trás dela. Nesse ponto não estou sendo nada original. O estudo da política em Shakespeare é bastante consolidado, tem vários livros valiosos a respeito disso, inclusive é uma brasileira, né, que a Bárbara Eliodora, inclusive traduziu as peças de Shakespeare, né, numa versão que ela quis fazer apropriada para que fosse atuada, né, no teatro, ela fosse encenada, né, então Bárbara Eliodora fez, e ela escreveu um livro justamente sobre a política em Shakespeare, né. Então, em Macbeth, vou contar para vocês um pouco a história da peça, e depois eu vou tratar de alguns pontos que me parecem relevantes para essa análise política que a gente quer fazer aqui, né. Então, Macbeth, a peça começa com uma batalha em que um general do rei escocês, o rei chama Duncan, né, um general do rei escocês, Macbeth, ele vence inimigos desse rei, né? Estava havendo uma invasão da Noruega e também alguns nobres que haviam se revoltado contra o rei, e Macbeth, liderando um exército, ele vence essa batalha. Ao final da batalha, ele se encontra, ele e um amigo dele, que era outro general, chamado Banquo. Então, Macbeth e Banquo, generais do rei Duncan, da Escócia. Macbeth e Banquo se encontram com 3 bruxas. Depois eu vou explicar por que isso é importante também, né, na peça e nas circunstâncias que Shakespeare escreveu. E essas 3 bruxas profetizam para Macbeth, que ele vai ser rei. Que primeiro ele vai ganhar um outro título de nobreza, que ele já era um nobre, mas que ele ganharia um segundo título de nobreza e depois ele se tornaria rei. Elas fazem essa profecia para ele. E Banquo pergunta, e para mim, não vão falar nada? Daí dizem, você será menor e maior do que Macbeth, mais feliz e menos feliz ao mesmo tempo. E você não vai ser rei, mas seus filhos serão reis. Então, elas fazem essa profecia e o Macbeth, que tudo indica que até então era um servidor fiel do rei escocês, de Duncan, ele fica meio assim, mas como assim, eu vou ser rei? Não tenho direito a isso. Ele era um nobre, como eu falei, ele era parente do rei, mas o rei tinha filhos, né? Tinha toda uma linhagem apta a herdar o trono. Mas assim, então ele fica com essa dúvida, e naquele momento ainda, na batalha, pouco depois que as bruxas desaparecem, vem uma pessoa dizendo que o rei manda para Macbeth uma mensagem de que ele vai receber um novo título de nobreza, o mesmo que as bruxas haviam predito, né? E ele recebeu esse título de nobreza porque o antigo nobre havia sido condenado por traição. Então, Macbeth vê que começou a acontecer a profecia. Então, eu vou ser rei? Mas o rei é o Duncan, né? Então, pouco depois, o Duncan, para agradecer, pede para o Macbeth para ficar na casa dele por uma noite, para pernoitar lá numa viagem que ele estava fazendo. E daí, Macbeth escreve para a mulher dele, que é uma personagem fantástica, Lady Macbeth, ele escreve para a mulher contando o encontro com as bruxas e como tinha tudo acontecido e se perguntando, será que eu estou destinado a ser rei? Ao receber essa carta, a Lady Macbeth decide empurrar o marido
para que ele cumpra a profecia. Ela diz: meu marido, ele tem muita gentileza no coração dele, ele não vai atropelar, ele não vai seguir pelo caminho reto para conseguir aquilo que ele ambiciona, né? Então eu vou empurrá-lo. E ela faz um discurso, um monólogo extremamente forte, em que ela pede para que suma dela toda a bondade, toda a clemência e a crueldade a domine, para que ela possa fazer o que for necessário para o marido se tornar rei. O fato que, de fato, Duncan passa a noite no castelo de Macbeth, e lá Macbeth vai e mata o rei, né? Esfaqueia o rei, e coloca a culpa nos guardiões, nos guardas que estavam na frente da casa no quarto do rei, porque antes a mulher, Lady Macbeth, havia embebedado esses dois guardiões, então eles não viram, não puderam impedir quando Macbeth foi e matou o rei. Daí Macbeth acusa os dois guardiões de terem feito o assassinato e os mata na hora, sem chance de qualquer julgamento. E pouco depois ele, de fato, é proclamado rei. Só que daí, isso é genial em Shakespeare, né? O Macbeth, ele não é, você nota na peça, ele não é desde o começo alguém que quer matar ou que vai tomar qualquer medida para ser rei. Mas como que as chances vão aparecendo e mesmo sem ter planejado, ele vai tomando as decisões que o vão empurrando num caminho cada vez mais violento, cada vez mais radical, né, para cumprir esse destino que lhe foi dito por aquelas bruxas. Então, depois que mata o rei, as pessoas acham um pouco estranho, de fato, né? Puxa, por que os guardiões mataram? E foi a mão de quem? O Macbeth, ele acaba conseguindo com que as pessoas acusem, tenham como suspeitos os filhos do rei Duncan. Porque esses filhos, na hora que perceberam que o pai tinha sido morto, fogem. Porque eles falam, foi o Macbeth que fez isso. Então eles fogem com medo de que depois eles mesmos fossem mortos. Então Macbeth aproveita essa situação e coloca a suspeita sobre eles. Então ele se torna rei, porque os herdeiros foram embora, deixaram o país, ele se torna rei, mas daí pouco depois ele fica preocupado com a profecia sobre Banquo. Então, e pensa, eu, Macbeth, vou ser rei, mas não os meus filhos? Então a minha linhagem vai ser uma linhagem estéril? E então ele decide matar o Banquo, né, pensando nisso, né, quer dizer, eu tenho que me proteger. Começa a ver nesse momento, e justamente nessa decisão de Macbeth, ele dá um passo a mais e realmente fica absolutamente envolvido na maldade, a gente pode dizer assim, ele dá um passo a mais e manda matar o amigo. No momento que o amigo está fazendo uma viagem, ele manda 2 assassinos, e esses assassinos matam o Banquo. Nessa mesma noite em que Banquo foi morto, Macbeth está dando um jantar no seu castelo para comemorar que ele foi coroado. E então o fantasma do Banquo aparece. E só Macbeth vê esse fantasma. Então Macbeth fica assustado, fica perdido, né, um pouco enlouquecido diante daquela figura. É o remorso que ele tem pelos atos que ele fez, era o grande amigo dele, o Banquo, né? Ele começa a falar com o fantasma, que não responde, mas as pessoas que estão no jantar percebem que algo está estranho e notam que é a consciência do próprio Macbeth que está incomodada, né? E ligam a ideia de que foi ele quem matou o rei Duncan, né? Então, a peça continua, um dos nobres que foge, né, foge para a Inglaterra para pedir que um daqueles filhos do rei Duncan voltasse, um filho chama Malcolm, que ele voltasse para ser rei e libertar a Escócia daquela maldade, da maldade que representava o próprio Macbeth, né? Então, Macbeth soube que esse nobre fugiu, daí ele vai e faz o terceiro grande crime dele, que invade o castelo desse nobre e mata todos os servos dele, a esposa e os filhos. Todos os parentes de Macduff são mortos. E curioso que não havia necessidade alguma dele fazer isso.
O motivo que leva Macbeth a esse ato, isso é importante também para nós, foi o encontro que ele teve um pouco antes, novamente com as 3 bruxas, em que elas fazem 3 aparições para ele, e falando que tome cuidado com o Macduff. Essa é a primeira. Então, o Macduff começa a ficar uma paranoia para o Macbeth. Né? A segunda, né, um segundo momento, né, um garoto diz para ele que ninguém pode matar, nenhum homem nascido de mulher pode matar o Macbeth. Nenhum homem nascido de mulher pode matar o Macbeth. E uma terceira aparição vai dizer que Macbeth está salvo enquanto a floresta que está perto do castelo dele não se aproximar do castelo. A floresta. Então, lógico que ao ouvir isso, Macbeth fica tranquilo pelas 2 profecias finais, que é como que alguém que não é nascido de mulher, não, então ninguém vai poder me matar. Né? Macduff é nascido de mulher, ele não pode me matar. E a floresta está lá, ela nunca vai descer. Né? Mas, como se falou do Macduff, por isso que o Macbeth vai atrás e arrasa a família dele. Macduff é informado na Inglaterra de que do massacre que se fez na sua família, nos seus homens, no seu castelo, né? E com Malcolm voltam para tirar o poder de Macbeth. Vários outros nobres se juntam com Malcolm e Macduff e fazem um cerco ao castelo do Macbeth. E várias pessoas começam a abandonar o Macbeth. Nesse meio tempo, a gente começa a ver que o próprio Macbeth vai ficando cruel, vai ficando frio, chega um momento que ele fala que ele já não pensa em mais nada, de certo ou errado, mas curioso que a Lady Macbeth, que é uma personagem, como eu falava, muito forte e que o animou a cometer o crime, ela vai ficando com insônia e vai ficando louca. E a insônia dela, ela anda pelo castelo, né, desacordada, está dormindo, mas com sonâmbula, né? Ela tem sonambulismo, e ela começa a lavar a própria mão, sem parar, falando, puxa, a mancha não sai, a mancha de sangue não sai. Né? Isso tudo durante o sono dela, né? Como sonâmbula. Né? E, inclusive, uma empregada e o médico veem isso, que é mais uma confirmação dos crimes que eles fizeram. Mas Shakespeare aqui trata de uma maneira brilhante, eu já vou falar disso, sobre o remorso que vem do mal. Né? Então, até que no momento que há o cerco no castelo, Lady Macbeth não aguenta mais a situação e se mata. E daí avisam a Macbeth que ela se suicidou, e ele diz, bom, a vida não tem sentido mesmo, né? A vida é uma tolice, né? Mas ninguém pode me vencer. Até que então, na hora da batalha, né, Macbeth se encontra frente a frente com Macduff e diz, olha, você não pode me matar, né? Porque nenhum homem nascido de mulher pode me matar. E daí o Macduff fala, mas eu nasci prematuramente, né? Eu nasci prematuramente. Então isso deixa Macbeth abalado, né? E também todo o exército de Macduff, ele havia cortado, né, uma série de galhos da floresta para que os soldados se disfarçassem, para que se camuflassem. Então eles foram andando camuflados com aqueles galhos, e quando Macbeth olha, ele vê como que a floresta estivesse ao lado dele, cumprindo novamente a segunda profecia, a terceira profecia, perdão, das bruxas. E ele vê então as 2 profecias sendo realizadas e percebe que, em certa medida, ele foi enganado pelas bruxas, porque elas falaram algo que não tinha exatamente o mesmo sentido que ele entendeu. Né? Ele é nascido de mulher, no caso, alguém que tivesse sido prematuro, não teria sido nascido pela mulher, mas foi arrancado, isso que ele diz, né? Eu não nasci de mulher, mas eu fui arrancado, né? Que não foi a própria mãe que o expeliu, mas sim ele foi tirado pela parteira, como fosse, né? E no caso da floresta, aqueles camuflados representavam a floresta avançando. Daí, de fato, Macbeth cai para Macduff, então Malcolm se torna o rei. Então essa é a história, termina assim, e Malcolm, inclusive, fala que vai colocar paz por toda a Escócia. Então vocês vejam o que eu comentava antes, né? Não é uma peça que termina com uma tragédia total, porque há um acerto na situação política do país e as personagens boas, elas vencem. Então, alguns pontos que eu queria mostrar para vocês que eu acho que interessam para nós, para falar da política, gente.
que é o seguinte: vocês vejam que na peça há toda uma insistência em temas de bruxas, de profecias, né? Há umas feitiçarias lá que se fazem no meio, né? Isso, em parte, é provável que Shakespeare tenha colocado na peça, porque essa peça foi apresentada ao rei Jaime, que era o rei de então na Inglaterra. O rei Jaime, ele também era rei da Escócia, então Macbeth se passa na Escócia, tem uma ligação aí, né? Mas rei Jaime era rei da Escócia e se tornou rei da Inglaterra também, né? E ele era um estudioso de temas de ocultismo. Ele fez um livro, uma enciclopédia, chamando Demonologia, a respeito, como o nome diz, dos demônios, né? E ele era um expert nesse tema. Ele gostava de estudar bruxas, possessões, feitiços. Então, Shakespeare coloca todo esse tema dentro da peça, né? E o próprio Jaime era parente de Banquo, aquele Banquo para qual as bruxas falaram que ele seria pai de reis. De fato, toda a linha do Jaime, os pais, os antecessores do Jaime, também eram todos descendentes de Banquo, né? Então, há também na peça toda uma situação de bem e mal. Falava uma possível chave de leitura da peça, nível de leitura, é a briga entre o bem e o mal, né? Há uma contraposição que o Shakespeare faz entre o rei inglês na época, que recebe o Malcolm e o Macduff, era o rei Eduardo. Esse era um rei santo, um rei que curava as pessoas, que cuidava bem de todo o país, em contraposição ao Macbeth, que é um rei envolvido em homicídio, em traição, um rei das trevas. Então, esse bem e mal como dois polos que vão se enfrentando, né? Também há toda uma crítica, a gente nota, né, a ideia da bruxaria, ou você mexer com forças do mal, forças ocultas, porque elas acabam enganando. Na peça, há um momento em que as bruxas conscientemente começam, elas querem usar o Macbeth para fazer atos ruins, mas ao mesmo tempo querem depois descartá-lo, querem enganá-lo. Elas falam isso e, de fato, elas conseguem. Vocês vejam que no momento que elas fizeram a profecia inicial de que ele seria rei, aquilo mexe com a cabeça dele. Então, uma pessoa que até então havia sido um nobre fiel se torna um regicida, né? Se torna um criminoso. Então, na primeira cena da peça, há uma frase que ajuda a gente a entender, e principalmente, eu acho que esse é o ponto mais central para a gente falar de política na peça, é sobre a relação entre bem e mal, e como Shakespeare acha que o governante deve ser moralmente bom. É uma coisa, vamos dizer assim, contrária à visão que às vezes a gente tem com relação à filosofia política, né? Um pouco como que a bondade ou a maldade morais são elementos puramente subjetivos, cada um tem a sua visão, cada um tem a sua opinião. Então, evidentemente, a gente não pode fazer um julgamento moral a respeito de um governante. Claro que a gente acaba sempre fazendo, mas como que as instituições ou a estrutura política, as leis, fossem suficientes para garantir que uma sociedade, um Estado, fosse bem governados. Shakespeare não é dessa posição. Claro, né, Shakespeare é uma pessoa que não conheceu a democracia moderna, então sempre é um pouco anacrônico, né, a gente tratar da democracia sob os olhos de Shakespeare. Mas, pelo que ele diz, dificilmente ele aceitaria um governante que esse próprio governante não fosse virtuoso. Então, a frase que está na primeira cena da peça é a seguinte: o belo é feio e o feio é belo, né? Fair is foul and foul is fair, né? Uma das traduções em português é o belo e o feio são a mesma coisa. O que ele está querendo dizer? E quem emite essa sentença são as bruxas. A perda do sentido de correto e errado, quando isso fica obscurecido, fica confuso, toda a vida social, toda a vida política começa a ficar frágil, começa a se perverter. E Macbeth, o problema é que essa linha entre bem e mal, ele começa a transitar de uma para outra, até que ele fica totalmente no lado mal, para ele já não existe nem bem nem mal. No momento em que ele sabe, é curioso isso, no momento que ele sabe que a Lady Macbeth morre, ele diz: a vida, né, é algo tolo, é cheia de som e fúria, que não significa nada, né? Ele compara a existência a um tolo num palco, que vai representando
mas que aquilo não tem significado algum, né? A vida é isso, ela não significa nada. Vocês vejam que Shakespeare vai colocar o niilismo como um fruto, uma decorrência da desordem intelectual, da desordem moral. Vamos dizer assim, esse relativismo exagerado acaba levando a que você já não aceite valor nenhum, tanto faz, né? E vejam, gente, como é assim mesmo, né? Como é comum que vários niilistas, olha, pessoas assim que caem na violência, elas aceitaram em determinado momento que para fazer algo que elas julgavam bom, se poderia usar um instrumento mau. No caso do Macbeth, nem que ele julgasse bem bom aquilo que ele queria, bom em si, mas bom para ele. Era a ambição dele que ele queria satisfazer. Então, quando se perde essa base objetiva para diferenciar a conduta reta da perversa, a sociedade começa a entrar em colapso. Então, o rei Duncan, que é morto logo no começo, no segundo ato da peça, o rei Duncan é um rei virtuoso. E o próprio Macbeth, ele tem um momento que ele fica em dúvida se ele deve matar o rei novamente. Ele fala, não, ele é um rei bom. Ele é um rei honesto. Quando ele morrer, muitas pessoas vão sofrer com isso e vão reclamar. Então, eu não devo fazer isso. Só que daí a mulher dele vem, Lady Macbeth, e mais uma vez o empurra para fazer a ação, né? E ele vai. É interessante, no começo ele é empurrado, mas chega um momento que daí ele vai por conta própria, né? Então, Macbeth, ele é um general, né? Como eu falava para vocês, um general bom, um homem correto, né? No início, mas é incrível, né? Como o Shakespeare vai justamente mostrando como é fácil a pessoa aí se corrompendo. E vocês vejam que é justamente a ambição que é insuflada por uma profecia de bruxas, né? O mal que vai e começa a colocar. Gente, lógico, eu não quero falar aqui de situações concretas hoje, mas vejam em pessoas que ocupam cargos altos numa república, como a ambição é perniciosa, como facilmente da ambição a pessoa vai dando passos para uma perversão, né? É um problema que é difícil de resolver na sociedade, né? Então, penso em todo o poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, ou grandes empresários, como é fácil que esse poder que vai para eles aumente a ambição e daí a moralidade, as pessoas vão se corrompendo, né? Pessoas que, em princípio, não fariam nada, que seriam corretas, mas com o passar do tempo, e Shakespeare, de algum modo, já coloca isso na peça Macbeth, que isso é genial, né? Porque é uma constante na vida humana, né? Não há determinismo na peça, mas há, sim, influência de elementos sobre-humanos, eu diria para vocês, preternaturais, como as bruxas, né? Seriam isso. Então, aqui a gente nota também, não quero deixar de aludir a isso, a complexidade de Macbeth e de Lady Macbeth, como Shakespeare trata muito bem, genialmente, a evolução dos personagens, a complexidade deles, a riqueza. O personagem começa um homem fiel e termina um sanguinário. Lady Macbeth, ela fica forçando para que se cometa o crime, mas depois que esse crime é cometido, a consciência dela, a tortura, a ponto dela ficar sonâmbula, outros momentos também, mal consegue dormir, né, e ela se mata. Então, nenhum personagem é simples, nenhum personagem é branco e preto. Não, são várias tonalidades, né? Claro que algo se sobrepondo, mas são várias tonalidades, né? Malcolm, que é a pessoa que se torna rei no final da peça, ele é pouco desenvolvido, mas é um personagem muito interessante. Quando Macduff vai para a Inglaterra para pedir para o Malcolm, que era o filho do rei que havia sido morto, de Duncan, quando Macduff vai para a Inglaterra e pede para Malcolm voltar, Malcolm fala, tá certo que o Macbeth é um tirano, é um sanguinário. Agora, e se eu for rei? Eu não vou ser pior do que ele? Ele diz isso. Ele fala, eu sou luxurioso. Ele diz que ele vai atrás de todas as mulheres, das damas, das esposas, das filhas. Ele falou, se eu for rei, eu vou querer ir atrás vou querer dar vazão à minha luxúria. Depois ele disse que ele é avarento. Ele tem vontade de pegar os bens dos outros. Ele falou, se eu for rei, eu vou querer tomar o bem dos outros nobres. Isso vai causar confusão no país.
E daí o Macbeth fala, não, mas olha, o senhor pode ter esses defeitos, mas isso o senhor pode contrabalançar com as virtudes, ele diz. Se o senhor tiver boas qualidades, o senhor pode contrabalançar. Então, daí o Malcolm responde, olha, mas eu não tenho essas virtudes. E ele faz uma lista de qualidades que um rei deveria ter, e nesse ponto, quando Shakespeare coloca esse trecho, ele usa um livro escocês justamente que trazia a ideia das virtudes do rei. Provavelmente Shakespeare pensou nessa cena para que o rei Jaime a visse. E ele disse que um rei deve ter justiça, verdade, temperança, estabilidade, compromisso, perseverança, misericórdia, assim, humildade, devoção, paciência, coragem, fortaleza. E eu não tenho nada disso, o Malcolm diz. Né? É interessante, volto aqui, né, a ideia de que o rei tem que ter virtudes. Não é suficiente, não são suficientes as estruturas, né? Não são suficientes as estruturas. É preciso a virtude pessoal. Mas então Malcolm diz isso nesse momento, o Macduff se desespera, fala, puxa, então, porque o Malcolm pergunta, então eu, sem nenhuma dessas qualidades, eu mereço ser rei? Daí o Macduff responde, o senhor não merece ser rei e não merece nem viver, se o senhor não tem nenhuma dessas qualidades. Mas daí o Malcolm fala, não, mas eu vou mudar. Eu não serei mais dessa maneira. Né? Como eu tenho essa missão, eu vou ter outro comportamento a partir de então. E a peça dá a entender que, de fato, Malcolm modifica o seu modo de ser. Ele como que se eleva pessoalmente para tal altura do papel que lhe cabia como rei da Escócia e assim tirar o Macbeth e substituí-lo. Né? Então, além dessa ideia, né, de que não basta para o governo as estruturas, os controles, é necessário que os governantes, aqueles que detêm poder, tenham qualidades pessoais, sejam pessoas corretas. Né? Outro tema importante aqui na peça é, como eu já disse em vários momentos, né, como o mal vai envolvendo e vai piorando. Então, a pessoa, como eu falo aqui, começa a passar entre o bem e o mal, sem levar em consideração a distinção entre os dois, essa pessoa se corrompe e o mal vai só aumentando. Vocês vejam o que acontece com Hamlet, né? Com Macbeth. Terminar matando todas as crianças, os filhos do Macduff, a esposa dele, pessoas que não tinham feito mal algum para ele, né? Que não representavam um perigo propriamente. Macduff não seria rei, nem os filhos dele seriam reis, mas nesse momento Macbeth já está totalmente alucinado. E, ao mesmo tempo em que a pessoa vai se afundando no mal, a consciência dela a puxa, a chama, né? a recrimina. Isso se dá com Macbeth e com Lady Macbeth, né? E os dois praticamente enlouquecem. Sangue puxa sangue. Tem um momento do sangue segue sangue, diz Macbeth. E é exatamente isso que acontece com ele, e ele vai ficando louco de vez. Então, primeiro, a qualidade do soberano, as virtudes que ele deve ter. O mal que vai arrastando a males maiores dentro da sociedade. Que também é uma coisa que a gente vê, né? São as estruturas de corrupção, por exemplo, as estruturas, todo tipo, né, que a gente tem na sociedade, que elas são perniciosas. Para se manter, elas vão se tornando cada vez mais ousadas, cada vez mais violentas, cada vez mais agressivas, né, e perversas. Isso também vai acontecendo se não há vigilância, se a gente não vence. E a terceira lição que eu queria colocar, que eu acho que a gente pode tirar da peça, que é uma lição que também está no Rei Lear, é a de que a política ela não é um fator neutro, ou que simplesmente ela determina um âmbito da vida humana como que a gente pudesse deixar de lado. No Rei Lear e no Macbeth, quando as coisas estão bem em termos políticos, a própria natureza, de algum modo, se mostra como alegre, como leve, como jubilosa. Quando a política está corrompida, a natureza fica contra o ser humano, né? Fica escura, fica fria, fica chuvosa, né? Então, isso a gente nota. Nessa peça, é muito comum que os planos do Macbeth, o momento que ele pensa, os crimes que ele comete, grande parte deles se deem à noite, porque a ideia é que a noite é o momento das trevas, né?
voltando com aquela ideia das bruxas, é o momento do demônio, das criaturas do mal, né? É o momento da noite, da escuridão, da falta de luz, né? A escuridão é a falta de luz, né? Enquanto que, ao contrário, a luz é aquele momento em que as coisas se veem como são. A bondade e a maldade ficam à vista de todo mundo. Então, nós sabemos nos orientar. Então, a política, ela impacta na vida toda das pessoas. Nós acabamos sendo envolvidos por ela, queiramos ou não. Nesse ponto, Shakespeare é alguém, eu acredito que como se pensava na antiguidade, como hoje várias linhas de filosofia política também pensam, de que para se desenvolver bem as virtudes pessoais, para os seres humanos adquirirem a sua plenitude individual, é importante que a sociedade dê condições para isso também, não só econômicas, mas inclusive culturais, de pensamento, de comportamento, tá? Bom, pessoal, tem muito mais coisas que a gente poderia falar aqui da peça, né? E o tempo vai passando, né? Mas uma indicação que eu faço para vocês, leiam Macbeth, né? Vale muito a pena. Como eu falava, é uma das tragédias mais curtas do Shakespeare, é extremamente enriquecedor, como eu espero ter, assim, de uma maneira desajeitada, vocês me perdoem, ter mostrado para vocês, tá bom?